Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amante do futebol americano. Hoje vocês estão vendo aqui que estamos numa configuração diferente, certo? Nosso chefe nos abandonou, deixou a missão em nossas mãos, disse que tem outras prioridades. Então eu e Vini vamos tocar aqui essa divisão que é muito especial para minha pessoa, correto, Vinícius? Como você está, meu querido? Estou bem, graças a Deus, pronto para uma nova fase aqui nas prévias. Agora está tudo liberado. Tudo liberado, certo? Então, sem mais delongas, quero começar com ele, o New York Football Giants, O que na verdadeiro temporada... gigante. Pois é, terminou a temporada passada aí 6-11, certo? Daniel Jones se machucou aí no começo da temporada, eles reciclaram os quarterbacks, teve o nosso querido Tommy DeVito, grande meme da última temporada, mas acabou sendo aí um ano perdido pro New York Giants, que tinha acabado ali de renovar com o quarterback, né? Uma decisão aí que muita gente, inclusive eu, criticamos, creio que você também, Vini, sei que você não é o maior fã de Daniel Jones, não é? E aí o Giants ficou como um dos piores times da NFL. Escolheu aí no top 5 do draft. Linha ofensiva muito ruim. A defesa ali com suas peças que são boas, mas como unidade também não funcionou muito bem. E aí agora chega para essa temporada com um pouco mais de esperança, mas não sei o quanto, Vini. O que aconteceu nessa off-season aí do New York Giants para a equipe poder se preparar para esse ano? Falando em New York Giants 2023, antes de fechar essa história, para mim a definição de cinema absoluto é o New York Giants. O time renovou com o Daniel Jones, pagou 40 milhões de dólares por ano e na primeira partida pós-renovação tomou 40-0. É. 40 milhões de dólares para tomar 40-0 no primeiro jogo. Isso é a definição de cinema. Dito isso, o que o time fez? Manteve Daniel Jones para essa temporada e, como o Hard Knocks da HBO já mostrou, não tem mais Saquon Barkley, porque se estamos Sim. pagando 40 milhões para um quarterback, Eagles Legend agora. Mas assim, vamos lá. O ano passado o Daniel Jones não foi nem o segundo melhor quarterback do time, provavelmente. E ele deve ser o titular nesse ano. Qual a boa notícia, torcedor? Temos Malik Neighbors esse ano. Sim. Acho que isso é a grande notícia e eu acho que quem vai aproveitar ele não é o Daniel Jones, mas sim o próximo quarterback que jogar em Nova York. Tô contigo nessa. Mas pro futuro, então, assim, temos algo interessante. O time draftou o Tyler Nubin, safety, defensive back na segunda rodada, bom jogador também. Acho que vai esse destaque assim, Nova York foi bem nas duas primeiras escolhas. Dito isso, o time trouxe Allen Robinson na free agency, que não ajuda muita coisa, e uma free agency bem fraca, assim, vamos dizer, né? O time, para mim, hoje é o último colocado na divisão em termos de planejamento. Não sabemos ainda o que o Washington vai ser, mas pelo menos o Washington tem um plano com o Jayden Daniels. Então, os Giants, eles são hoje o time mais perdido da divisão, na minha opinião. Acho que Brian Daboll é questão de tempo. Não acho que ele vai resistir a mais uma temporada ruim, que é o que se coloca em vista para o time de Nova York. Então, assim, torcedores, força. Porque... Oh, Hello Darkness, my old friend. Há 15 anos já, né? Pois é, cara. Acho que ainda nesse tópico da off-season, tem que destacar que eles trocaram pelo Brian Burns, certo? Que aí é muito bom aí para essa linha defensiva para complementar ali, né? Com o Thibodeau, que teve uma boa temporada ano passado, e com o Dexter Lawrence, que é o melhor jogador desse time, provavelmente. Tem o Andrew Thomas também do outro lado, mas é isso, tem peças, certo? E o Brian Burns chega aí para dividir um pouco a responsabilidade ali na linha, acho que pagaram um bom preço, trouxeram o Okereke também ali para os linebackers, que é um cara que eu gosto. Você citou aí o draft muito bom, Neighbors, Nubin, Phillips, Johnson também. Mas, cara, é um time que está se reconstruindo ainda, correto? E principalmente tendo esse quarterback, não acho que dá pra brigar por muita coisa. Então, por mais que eu goste, assim, do futuro do New York Giants, né? Como você disse, o Neighbors, acho que quem vai aproveitar é o próximo, certo? E novatos não necessariamente contribuem, né, com muita coisa, para além, né, do wide receiver. Então, cara, eu acho que você tem boas peças aí, mas enquanto você tiver Daniel Jones ou Drew Lock aí de quarterback, não dá muito pra pensar em coisas grandes em Nova York. Então, por mais que
pareça estar indo pro lugar certo, também, Vini, fico com essa coisa do tipo, será que o Debo, mais um ano aí de campanha negativa, o John Mara vai querer continuar com ele, o Joe Schoen, né, o General Manager? Como que vai ser essa dinâmica? Porque, cara, não sei você, mas assistindo o Hard Knocks, eu senti que o Debo é muito mais o cara desse time do que o Joe Schoen, assim. Então eu também tenho essa minha dúvida se eles não deixariam o Debo e trocariam o GM, sabe? Senti o Debo muito mais confiante, preparado, assim, na função dele. Ele ganhou o prêmio de técnico do ano, né? Por mais que na época fosse um pouco contestado. Então, assim, por mais que esteja nesse processo, eu ainda acho que tá tudo muito incerto em Nova York, né? Principalmente pela questão do quarterback. Eu acho assim, eu não tenho tantos bons olhos com essa reconstrução dos Giants quanto você. Uhum. Eu acho, por exemplo, beleza, eles pagaram barato no Brian Burns, mas eles pagaram caro na renovação. Sim. E um time que está em reconstrução não faz sentido ter um jogador com esse salário, né? Andrew Thomas daqui a pouco vai precisar renovar, o time vai pagar um caminhão de dinheiro nele, estando em reconstrução, não sei. Dexter Lawrence já renovou outro grande salário. Então, assim, na minha cabeça, não faz sentido um time em reconstrução estar gastando tanto em salários, né? Mas, enfim, eu acho que como eu falei, eu não vejo Nova York com bons olhos. Para mim, Nova York é o time mais perdido dessa divisão. Assim, e eu acho que entrando nessa temporada, top 5 do draft de 2025, é o meu palpite. Assim, eu sempre já falei isso algumas vezes aqui nas prévias. Quando você bate o olho no calendário do time e o time não é favorito em praticamente nenhum dos jogos, isso é um péssimo sinal assim para a temporada. Péssimo sinal. Porque vamos pegar dentro da divisão, com boa vontade, os Giants têm chances contra os Commanders. Sim. E como eu falei, com boa vontade, porque se o Jalen Daniels jogar bem, já não é mais. Então, assim, é complicado. O time me parece mais à espera de um milagre do que preparado para esse milagre. Né? Então, Exato. E, cara, é difícil desviar disso, assim. Se não for top 5 vai ser por ali, sabe? Volta nessa questão. Com esse quarterback não tem o que fazer, cara. Com o Drew Lock não tem o que fazer. Por melhor que possa ser o Brian Daboll, né? E fazendo as questões esquemáticas, etc. Trocou o coordenador defensivo também, né? Então, cara, não sei. Acho que pelo menos no presente, as coisas não são muito boas pro New York Giants. A diferença dos Giants para alguns outros times, por exemplo, como o Titans tem uma esperança na posição de quarterback. Sim. Por mais que também seja um time que tem contratos caros, veteranos, bororó, mas eles têm o Giants não tem. Assim, não tem. É isso, amigos. É isso. E aí, então, vamos para quem tem uma esperança, senhor Vinícius Soares. Nosso Washington Commanders, que ano passado, cara, foi muito mal, certo? O projeto Sam Howell aí fracassou, né? Que, claro, era uma aposta, né? Escolha bem mais baixa aí de draft. Mas rendeu a segunda escolha geral, então a esperança aí chega com o Jaden Daniels, né? Já começando aí essa nova era, os Commanders trocam de dono, trocam o general manager, trazem o Pires lá dos 49ers, trazem o Dan Quinn para ser um adulto na sala, Freezes que quem eles queriam mesmo era o Ben Johnson, né? Que acabou continuando lá no Detroit Lions, e acaba vindo o Dan Quinn aí que, cara, já teve, né, uma oportunidade de trabalho lá na Atlanta Falcons, daquele famoso Super Bowl, né, que você gosta muito. Coisa linda, coisa pois linda. Mas aí que eles preferiram ir aqui pelo lado do veterano, né, em vez de apostar, né, em algum outro head coach que não fosse o Ben Johnson em seu primeiro trabalho. Eu também gostei do draft, apesar de eu não ser o maior fã de Jaden Daniels, né? Acho que isso aí eu já posso adiantar, assim. Me criticaram bastante na época do draft por falar que ele não valia uma escolha tão alta, mas para além dele, eu gosto bastante, né? Então, Jazar Newton, Mike Sainstrew, Ben Sino, e trouxeram também os veteranos da Free Agency aí para dar um piso para esse time. Eagles Legend, Zach Ertz, Austin Eckler, Bob Wagner, Jeremy Chin. Então, assim, é um Commanders novo. Acho que dá pra falar, assim, começando uma nova era aí, né, desde que o dono do Dan Snyder saiu. E como você vê, meu querido, o que tem de bom, o que tem de ruim aqui nesse Washington Commanders? Primeiramente, eu quero dizer que eu posso ser eternamente grato aos Commanders por eles terem me deixado Drake May na 3. Só Sim. o tempo dirá. Dito isso, também não sou... Você foi injustiçado. Obrigado, amigo. Eu também não era fã de Jaden Daniels na 2, porém eu digo o seguinte, se você acredita no jogador, quando de quarterback, tá? Estamos falando de quarterback, não dá pra deixar.
tem que pegar o cara. Eles pagaram o preço, acreditam no Jayden Daniels. Eu não acho que o Jayden Daniels fede a bust. Por exemplo, desculpa aí, torcedor dos Giants, mas escolher Daniel Jones na 6 foi uma coisa muito pior do que escolher Jayden Daniels na 2, em termos Sim. de comparação. Então, assim, eu acho que existe um futuro, acho que existe um plano em Washington, isso é a coisa mais importante. Como tu falou, o time, eles reforçaram, trouxeram um quarterback, fizeram um bom draft, trouxeram veteranos na free agents para tentar criar um ambiente estável para esse novo quarterback. Outra coisa, o time tem um grupo de apoio relativamente interessante, com Terry McLaurin como recebedor, me esqueci o nome do outro recebedor. Jahan Dotson. Penn State Legend, ok? Penn State Legend, é verdade. Jahan Dotson. A linha ofensiva não é exatamente ruim. Então, a linha defensiva, como já falamos, tem talentos. Acho que existe um mundo onde vai funcionar. O que eu não gosto é de quem está comandando esse ataque, né? Pois é. Isso aí nunca é bom viver no mundo de Cliff Kingsbury. Nunca é bom. Lendário personagem da National Football League, cara, não tem Então, jeito. assim, isso é o que me preocupa um pouco, pegando assim, não gostei do trabalho que ele fez com o Kyler Murray, numa situação bem semelhante a que o Washington vive. Então, assim, mas, né, vamos ver o que acontece. Dan Quinn, como tu já falou, tem uma experiência, tem certo sucesso como head coach. E eu acho que ele vai ser aquele gestor de crise, assim, ele vai tentar fazer todo mundo funcionar bem ali e tal. Dito isso, eu não tenho boas expectativas com Washington para esse ano. Mas eu acho que se o trabalho com o Jayden Daniels for bem feito, o futuro pode ser bom na capital americana. Exato, né? Acho que Dan Quinn cheguei para dar um piso para esse time, né? Então tem muitos veteranos que sabem o que fazer. E quando você tá aí trocando de dono, de general manager, é bom ter esse tipo de presença de pessoas que já fizeram isso antes. Mas ao mesmo tempo, acho que tem um teto bem limitado para esse elenco, porque são caras que já estão bem mais velhos. Austin Eckler, cara, se fosse o Eckler de 5 anos atrás, tudo bem, né? Zach Ertz, se fosse o Ertz de 5 anos atrás, tudo bem. Bob Wagner, se fosse o Bob Wagner de 5 anos atrás, tudo bem. Mas estamos em 2024, então até que ponto esses caras vão produzir? Os Commanders montaram o All Pro de 2019, aí só Exato. E aí fica complicado, né? Tem o Jeremy Chin, que é um cara que eu sou muito fã, mas não vai mudar muita coisa sozinho lá no Washington Commanders. Então, acho que o lado otimista é acreditar que esse casamento do Jayden Daniels com o Cliff Kingsbury pode dar certo pelo estilo de jogo do Jayden Daniels, né? Bola no fundo do campo, em matchups one-on-one no outside, né? Um quarterback que corre com a bola, como foi o Kyler. Então, assim, acho que existe um mundo, mas eu vou apostar em Cliff Kingsbury, cara, não é comigo. Eu vou apostar em Jayden Daniels, não é comigo. Então, assim, não sei o quão animado eu fico, sabe, pra esse novo regime, assim. Então, por mais que eu acho que eles não vão ser piores do que foram ano passado, acho que também a defesa pior da NFL onde viu aí na temporada passada, não acho que vai ser tão ruim assim, né? Agora você trazendo um cara de mente defensiva para head coach com essas novas peças, mas ainda falta talento, né? Principalmente desse lado da bola, acho que na linha ofensiva também, sabe, não sou tão fã. Os wide receivers, eles são bons, tarentes, etc, mas a linha precisa proteger o Jayden Daniels. Ele tá vindo aí do college com a melhor linha do país, né, lá no college football, e vai para uma linha que não sei se é tão boa agora. Então, sabe, não sei o quanto eu gosto desse Washington Commanders aqui. Acho que não vai ser tão ruim quanto o ano passado, mas também não acho que a gente vai ver esse time, por exemplo, disputando uma vaga de playoff. Né? Acho que vai ficar um pouco ali no limbo dessa conferência, do draft da NFL, mas né, não vai ser tão ruim, não vai ser tão bom. Acho que é aqui que eu fico com o Washington Commanders. A minha previsão para Washington é top 10 do próximo draft. Eu acho que o Washington ainda não sai do top 10. E eu acho que assim como dizer isso, né, para o torcedor? O Washington, ele precisa de uma nova cultura há muito tempo. Não é de agora. A cultura Dan Snyder era horrível. Sim. O ano passado a franquia foi vendida, tarde demais para trocar de técnico. O Ron Rivera ficou como testa de ferro para uma temporada que se sabia que ia ser ruim. Foi horrível. Não está mais. Dan Quinn tem a missão de construir uma nova cultura. Eu gosto dele nesse processo, eu não gosto de quem ele escolheu para estar com ele nesse processo, como Cliff Kingsbury. Então, assim, por isso que não estou tão otimista. E não sei, mas eu acho que existe um mundo, existe um mundo, mas não agora. E até porque existem 2 bichos papões na divisão, isso nunca ajuda. Sim. Então, vamos ver o que o futuro reserva. Mas os Commanders estão tentando, pelo menos.
Isso é sempre louvável. Exato. Então, passaremos para um dos bichos papões? É Vamos com isso. esse aqui primeiro, Vini? Esse aqui primeiro. Segurar a Ah, audiência, a não é? estrela solitária. Quem apareceu aqui pelo Philadelphia Eagles vai ter que ficar até o final do vídeo, não tem jeito. Mas, sobre o gigantesco Dallas Cowboys, cara, foi mais uma temporada aí, pique NBA, tava falando isso com o PP no timeout na temporada passada, que temporada regular aí, 12-5, Dallas Cowboys daquele jeito, vence um monte de jogo, 40-0 no Giants, você mencionou aqui na semana 1, Micah Parsons jogando muita bola, né, acho que o Dak Prescott também na melhor temporada da carreira, acho que eu consigo falar isso, acho que o Dak conseguiu adicionar mais uma coisa no jogo dele, que foi criar fora da estrutura. Então, o Dak é muito bom passando dentro do pocket, dentro da estrutura da jogada, mas desde aquela lesão que ele teve na perna, ele parou de ganhar jardas com as pernas. Mas senti que no último ano ele conseguiu criar uma segunda jogada ali. Então, mesmo que não fosse ele ganhando as jardas, ele conseguindo encontrar recebedores depois ali dos 3, 4 segundos de depois sair do pocket, certo? Mas mesmo vencendo a divisão, mesmo jogando em casa nos playoffs, aconteceu o de sempre. Esse time foi eliminado antes da final de conferência e dessa vez no wild card, de um jeito, cara, vergonhoso aí pro Green Bay Packers, pegou todo mundo de surpresa, certo? Principalmente o jogo sendo em casa. Então, Dak, cara, lançando interceptação, a defesa também do Dan Quinn. Esse matchup aí contra os técnicos da árvore do Shanahan, né? Então o Matt LaFleur que vem aí dessa árvore é um matchup muito ruim para a defesa do Dan Quinn, né? Que usa muito cover 3. A árvore do Shanahan basicamente surgiu para bater essa defesa, né? Então, que vem lá da Legion of Boom, que era onde o Dan Quinn trabalhava, enfim. E, cara, ficou feio para Dallas e aí tiveram que mudar algumas coisas, meu querido. Me conta. A partir dessa temporada aí que foi um pouco mais do mesmo para Dallas, o que eles fizeram de diferente nessa off-season? Cara, assim, antes de eu falar o que tem de bom em Dallas, eu vou cravar aqui. Enquanto Mike McCarthy estiver em Dallas, vai ser aquela velha máxima. Jogaram como nunca, perderam como sempre. Então, assim, Perfeito. torcedor, eu não. Eu acho que Dallas, infelizmente, está torrando mais um ano, e detalhe, é o último ano de contrato do Dak Prescott. Então, um novo técnico para ter Dak Prescott vai necessitar que Dallas chegue a um acordo com ele. Eu, particularmente, teria trazido um novo técnico para aproveitar esse último ano. Não trouxeram. Trouxeram quem? Trouxeram Tyler Guyton na primeira rodada do draft para linha ofensiva. Trouxeram Cooper Beebe na terceira rodada do draft, que eu achei uma boa escolha. Sim. Acho que a linha ofensiva de Dallas precisa de ajuda. O Dak não é um cara que vai lidar bem com a falta de proteção. Então ele precisa ser protegido, principalmente na pós-temporada, eu acho. Onde ele é mais errático nas decisões do que ele é na temporada regular. E eu acho que o resumo de Dallas é: se Dallas ganhar em setembro, outubro, novembro, dezembro, esse time ganha nessa época do ano, sei lá, 10 anos já. Na era Ninguém quer saber mais, cara. na era Dak Prescott, ganhar em temporada regular nunca foi um problema. Agora, em janeiro, assim, o time, desculpa, o Dallas tem alergia a Super Bowl. Nos últimos 30 anos. Não chega nem perto. Então, assim, é aquele meme do Drake, sabe? Temporada regular, playoff. Sim. Então, assim, o time Dallas é tão bom quanto era o ano passado, porém, esses mesmos talentos são os mesmos que vão ter que tentar vencer em janeiro. E, cara, e muito se fala às vezes assim, eu ouvi esse discurso até o ano passado, na verdade. Putz, o azar de Dallas é que Dallas sempre pega um time melhor. Dallas sempre pega os 49ers e não sei o quê, e aí cai. Ok, ano passado o Dallas pegou o Green Bay Packers, de Jordan Love e Aaron Jones. Sim. E eles foram trucidados dentro de casa. Então, assim, não é o adversário que é melhor. É Dallas que não sabe jogar em pós-temporada. E não é só aí, também muito se fala, o Dak Prescott. Cara, o Micah Parsons passa fome em janeiro. O Leão, infelizmente, não tem comido muito em janeiro, não. O Leão vai dormir com fome todo final de temporada. Então, assim, são essas coisas que precisam ser revistas também. Não é só o Dak Prescott, apesar de eu achar que ele é boa parte do problema também. Então, assim, Dallas é um time muito vencedor, porém, não vence na hora que mais importa. É aquilo que se fala: o que é melhor, 12 vitórias na temporada e uma derrota no wildcard, ou 9 vitórias e você vai até o Divisional Round, até a final de conferência?
Acho que Dallas ele precisa entender que essa fórmula não funciona. O ano passado o time se desfez do Kellen Moore. E como tu falou, o Dak teve talvez a melhor temporada. Outro Eagle Legend. O Dak teve talvez a melhor temporada da carreira dele. E não adiantou na pós-temporada. Sim. Então, e como eu falei, eu acho que enquanto o Mike McCarthy estiver lá, é isso, amigos. Então, mais uma temporada que deve ser igual, bem parecida, e o roteiro, infelizmente, a gente já sabe como termina. Pois é, eu acho que muitas vezes a gente acaba assumindo que a temporada anterior vai ser parecida com a seguinte, mas nesse caso é muito difícil de ver algo sendo diferente, porque Dallas continua sendo um bom time. Dallas tem jogadores muito talentosos, então na temporada regular não é problema, mas Mike McCarthy, desde a época dos Packers, é isso, cara. É um time que sempre ganha bastante, mas na hora do vamos ver, sempre falta alguma coisa diferente. Então, não vejo isso mudando muito enquanto ele for o técnico aqui, como você diz, Vini. Eu tô bem nessa linha, né? E agora tá nesse all-in do Jerry Jones. Que, cara, eu entendo por um lado de ser... vamos ver como vai ser o deck essa temporada pra ver se a gente renova ou não. Sid Lamb, Michael Parsons, que, cara, acho besteira, porque quanto antes renovar, mais barato acaba ficando nos outros anos do contrato. E como assim você não vai renovar com o Sid Lamb, com o Michael Parsons, certo? Com o deck... Tudo bem, mas também não acho uma boa ideia não renovar, sabe? Por mais que eu queria vê-lo em outro time, porque é um cara que eu gosto muito, como quarterback, como história de vida, e ter ele no rival é um pouco complicado de ficar torcendo. Mas, cara, pra mim tem que renovar, né? Você tem Ferguson, Zach Martin, né? Do outro lado você tem Trevon Diggs, Darren Bland, que bateu recorde aí de touchdown defensivo numa temporada. Então, você tem bons talentos. E aí chega na free agency ali, né? Pra melhorar ainda mais o time, pra competir, de fato, nesse all-in aí, nesse último ano do Mike McCarthy. E não aconteceu nada pra Dallas, né? Trouxe o Ezekiel Elliott, Eric Kendricks pra ajudar a implementar a defesa do Zimmer, que é um bom coordenador defensivo, né? Gostei dessa adição, por mais que já seja um cara um pouco mais velho aí, né? Mas aí você perde o Gilmore, você perde o Smith na OL, o Pollard, que beleza, não é nenhum outro, né, running back de outro mundo, mas entre ele e o Zeke, acho que eu acabo ficando com o Pollard, sabe? Então, difícil, sabe, se animar aqui com Dallas, né? Não tem mais tanto depth. A secundária, tirando os corners ali, né, que eu citei, não sei se é tão boa também, vai ter que contar aí com a experiência do coordenador. Então, cara, é um time que tá nesse all-in, vai ter seu duplo dígito de vitórias ali, 10, 11 vitórias, mas acho que na pós-temporada o teto continua limitado pelo seu head coach. Não acho que esse elenco vai conseguir superar as deficiências aí de quem está de fato no comando, e nem só o head coach, né, mas quem está na posiçãozinha ali de cima, o GM e o dono. Eu falo sempre que a NFL, assim, ela tem um ciclo que costuma dar certo, ou seja, você começa uma reconstrução, pá, encontra seu quarterback, bate na trave uma, duas vezes e aí, pum, você chega lá, você vence. Eu falo, por exemplo, o próprio Kansas City Chiefs. O Chiefs não venceu de primeira. No primeiro ano, no Mahomes, o time bateu na trave, depois foi lá e ganhou. Então, assim, existe um caminho. Dallas percorreu boa parte desse caminho. Dallas só não consegue chegar no último passo. E aí, o que acontece? Times que batem na trave muitas vezes, eles não costumam vencer na história da NFL. E aí a gente vai olhar para trás, quantos bons times da NFL ficaram no quase. Agora, Dallas é um time que fica no quase cedo, mas o 49ers é um time que fica no quase na fase final. Sim. Na década passada, na verdade, há 2 décadas atrás, desculpa aí, Alex, mas o Philadelphia Eagles do Andy Reid era um time que ficava no quase. Sim. Na década de 90, o Buffalo Bills era um time que ficava no quase. Na década de 80, o Cincinnati Bengals foi um time que ficou no quase 2 vezes. Então, assim, na NFL, ou você chega e copa, ou você vai ficar aquele time sempre no quase. Para mim, esse é o Dallas Cowboys. Este núcleo do Dallas Cowboys não vai funcionar. Entendeu? O time vai precisar recomeçar, infelizmente. Mas é o que tu falou, mas eu acho que tem caras que tem que ficar. Micah Parsons, Sid Lamb. O próprio Dak, eu não acho que o time deveria se desfazer dele, porque encontrar um quarterback melhor que o Dak Prescott não é fácil. Só que, infelizmente, esse modelo, esse núcleo, não vai funcionar. Infelizmente.
Pois é, e é isso, acho que desgasta bastante a relação, né? Acho que até com o torcedor, assim, o torcedor já nem quer mais saber de Dak Prescott. E, cara, tem um monte de franquia que mataria pra ter um Dak Prescott, sabe? Mas acho que em Dallas é um pouco difícil de ver isso acontecendo. Acho que quando você tá nessa de ficar batendo sempre no mesmo nível, você precisa de alguma coisa diferente, ter um algo a mais, assim. Eu achei que o Dak conseguiu fazer isso de certa forma, e depois me decepcionou na pós-temporada, mas acho que então podia ter trocado o outro fator ali, que é o Mike McCarthy, né? Que é o segundo mais importante ali, né? E não fizeram. O Jerry Jones a gente sabe que não vai sair, e aí talvez seja aí o problema, né? De fato, não tem muito o que fazer, mas em relação às renovações eu também não entendo, cara. Michael Parsons é extremamente óbvio que ele é um dos melhores defensores da NFL, por que você não renova com ele para manter flexibilidade, né? Dallas é uma das franquias, é a franquia mais valiosa aí da NFL, dos esportes americanos, é o dono que tem dinheiro para ter flexibilidade, né? Diferente dos Bengals lá, que a gente zoou que o dono é muito pão duro porque ele não tem tanto dinheiro, e aí tem que ficar vendendo o nome do estádio para pagar Joe Burrow, para pagar Ja'Marr Chase. Você não tem esse problema em Dallas. Então, por que que o Jerry Jones não coloca esse tipo de vantagem competitiva pro time dele, né? Como faz o Philadelphia Eagles nesse ponto do teto salarial, sabe? Sid Lamb é da classe de 2020, Devontae Smith que é de 2021, já renovou o contrato. Por que não renovou com o Sid Lamb antes, cara? É um dos melhores wide receivers aí, é extremamente óbvio também, então não faz sentido pra mim abrir mão dessas peças que são em posições premium. Uma coisa se fosse um safety, um linebacker, um running back, como foi o Saquon lá nos Giants, que tipo, tudo bem, você pode até abrir mão e tal, mas são posições premium, por que não fazer esse tipo de coisa? E aí acaba limitando o time pra mim, né? Desgasta a relação dos jogadores, da torcida, e aí acaba ficando esse time do quase, como você disse, né? Que tem um teto ali que na temporada regular vai ganhar dos times, né, que são piores, que são um nível mais baixo, mas aí quando precisa de ter um diferencial, o Dallas é muito bom, mas não tem o diferencial, não tem aquele fator que diferencia ele de outros times, acaba ficando aí no quase. Algo a acrescentar, meu querido, sobre Dallas Cowboys? Eu acho que exatamente tu tocou num ponto interessante. Qual a cabeça desses caras antes de um jogo de pós-temporada, entendeu? Tipo assim, eles chegam pro jogo já assim, cara, a gente não pode perder, tipo assim, hipótese nenhuma. É claro que nenhum time pode perder, mas a pressão em Dallas é muito maior e cai naquilo que eu tava falando hoje de manhã na nossa reunião de pauta de prévias. Qual é o adversário ideal para Dallas? Tipo assim, que time você diria, puxa, esse adversário aqui é bom para Dallas? Não tem, pô. Pois Todo é. mundo achava que o Packers era um adversário legal o ano passado e deu no que deu, entendeu? Então, assim, é difícil, é complicado, e eu acho que essa é a questão de que desgasta, da mesma forma que, por exemplo, desgastou o Kirk Cousins em Minnesota. Sim. Porque, chegou para perder para os Giants no Wild Card. Giants de Daniel Jones. Então, assim, eu acho que Dallas é. A gente tá vendo, na minha opinião, uma última dança desse núcleo aí. Eu acho que no ano Sim. que vem coisas vão mudar em Dallas e, infelizmente, a principal peça não vai mudar, né? Jerry Ward não tem jeito. Nós veremos. Fico muito triste com uma notícia dessas. Agora falando sério, falando do gigantesco, do maioral, não tem como, tá? Aqui, ó, camisa 11 sempre foi o AJ Brown, né? Ninguém nunca foi camisa 11 antes dele, a gente não precisa falar disso. Mas, do Philadelphia Eagles, do meio brasileiro Philadelphia Eagles, não tem como, meu querido. Aqui, meu time do coração, mas que na hora de analisar, a gente aí sempre vai na parte imparcial, certo? Na temporada passada... Na temporada passada, começou muito bem, voando. Tá, o último time a perder, vai disputar com os 49ers, Seed 1, time 10-1, ganhou de Kansas City, ganhou do Buffalo Bills, aquela coisa, mas os problemas sempre estiveram ali. E aí, depois o time dá uma implodida, a defesa aí passa do Sean Desai pro Matt Patricia, que, cara, nossa, quem diria que isso ia acontecer, né? Extremamente surpreendente essa queda de produção da defesa. Mas aí o time, cara, tava difícil de assistir, de verdade. Eu tava, mano, chegou no wildcard e eu tava quase, mano, só sai, sabe? Eu não quero ver mais, quero ficar de férias do Philadelphia Eagles, porque tava muito complicado. Então, perdeu um título de divisão aí que tava na mão, ia ser o primeiro bicampeão de divisão, assim, um ano depois do outro, desde 20 anos atrás, que todo ano tem um time diferente, e aí acaba saindo no wildcard pros Buccaneers. Então é um time que, cara, pode muito mais do que jogou na temporada passada. E aí, começamos a off-season trocando os coordenadores. Então, o Ben Johnson, que pra mim é até um pouco injustiçado, mas não vou passar tanto pano aqui não pra ele lá, porque o ataque é de fato do Nick Sirianni.
certo? Então, se tinha problemas aí esquemáticos, não necessariamente das chamadas, o problema é do técnico. Mas aí, traz o Kellen Moore, vem lá de Dallas, vem do Los Angeles Chargers também, na última temporada, certo? E tem mais autonomia agora desse lado da bola. Do lado defensivo, Desai e o Patricia saem, vem o Vic Fangio, que é natural da Pensilvânia. Então, era pra ele ter vindo já no começo do ano retrasado, mas aí deu aquela treta com o Jonathan Gannon, a torcida não gosta muito de lembrar disso. Mas agora as coisas se alinham, vem aí para ser o adulto na sala, no monte de vários jovens dessa defesa, que vem aí com o Quinn Mitchell, com o Cooper DeJean, do draft. Então, é um time que vai passar essa transição de Darius Slay e James Bradbury também, que a torcida não é mais fã depois da temporada de All-Pro, né? Para esses jovens, Reed Blankenship, Chelsea Gardner-Johnson, então, né, na Kobe Dean de linebacker, e aí tá fazendo essa transição agora com o Vic Fangio como coordenador. E na Free Agency traz o Saquon Barkley, Giants Legend, pra surpresa de todo mundo, o Hal Roseman aí pagando o running back, né? Acho que com o teto subindo, com o time que já tá pronto agora para competir, que precisava sim de um upgrade na posição com a saída do Swift, acaba fazendo esse contrato aqui que, se eu sou fã ou não, é outra história, mas quando ele fizer o primeiro TD correndo 60 jardas, vai ser só sorriso no meu rosto, não quero saber de mais nada, né? Ah, além disso, né? Troca o Hudson Reddick aí pro New York Jets e assina com o Bryce Huff, vem do New York Jets. Uma aposta, troca um cara já experiente, já provado, pra um cara mais barato, mas que talvez consiga replicar a produção do Reddick. E também os veteranos que se aposentam no Fletcher Cox, no lado defensivo, e o Jason Kelce, né, pra mim, o maior jogador da história da franquia aí. Vou sentir saudades do lado ofensivo da bola, que tinha bastante responsabilidades ofensivas ali, de proteção, de chamadas, etc. Então, é um Eagles ao mesmo tempo diferente, por mais que pareça muita coisa continua ali, né? Mas o Eagles que tem sim bastante mudança para essa temporada, porque é um time que não se contenta com o pouco. O Howie tá sempre tentando fazer algo a respeito e tá, não deu assim ano passado, o que a gente pode fazer, né? Por mais que talvez não dê certo, é um time que sempre tá aí tomando riscos e por isso acaba aí superando muitas vezes um teto esperado, certo? Né? A ver se o Dallas Cowboys aprende com isso aí. Mas, meu querido, sobre o Philadelphia Eagles, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que você quer comentar dessa off-season do maior time de todos os tempos? Eu não tenho coragem de falar de Philadelphia depois dessa palestra acerca do gigante. Último time da divisão campeão do Super Bowl, diga-se de passagem. Amém. Dito isso, trouxeram John Ross, tá? Ex-recordista do tiro de 100 jardas, só para constar. Sempre bom lembrar quando esses andarilhos da NFL se tornam lendas de Filadélfia, tá? Sim. Eterno Eagle Legend já. Dito isso, eu acho que Filadélfia perdeu um pouco de identidade, talvez não seja a palavra certa, mas assim, de referência com a saída do Fletcher Cox e do Jason Kelce. É interessante ver como que isso vai impactar nas trincheiras, que sempre foram partes muito importantes desse time de Filadélfia. Além da saída do Fletcher Cox, como tu falou, sai o Hudson Reddick e Bryce Huff. Não sabemos ainda, né? Sim, pode ser uma aposta. Pode ser que entregue. Se não entregar, teremos um problema. Mas eu vejo com bons olhos, assim. Eu acho que destaque também o CJ Uzomah, tight end. Eu acho que ele pode ser um bom segundo tight end atrás do Dallas Goedert. Menos atenção das defesas e tal. Eu acho que, assim, Filadélfia é um caso raro em que as vitórias do ano passado fizeram mal. Assim, aquele monte de vitórias no começo do ano fez mal pro time porque alguns problemas foram sendo empurrados com a barriga. E, para sorte do time, eles explodiram todos no final do ano e aí puderam, entre aspas, ser resolvidos nessa off-season. Para mim, não há qualquer comparação entre Vic Fangio e os delinquentes que comandaram a defesa do time no ano passado. Assim, Filadélfia tem um coordenador defensivo de verdade nesse ano e eu acho que isso vai fazer diferença. O Vic Fangio ele tem excelentes resultados em quase todas as defesas que ele trabalhou. Em Miami não deu certo porque eu acho que Miami tem uma outra pegada. Miami é um time geração Z e o Vic Fangio não consegue treinar um time de geração Z porque ele é um idoso. Sim. Mas eu acho que em Filadélfia ele pode... Filadélfia tem uma cultura diferente, uma cultura mais madura, entre aspas, do que o Miami Dolphins. E eu acho que ele pode ter muito sucesso na defesa de Filadélfia. Principalmente contra o ataque do meu querido Mike McCarthy. Porque para quem não se lembra, eu vou lembrar vocês aqui,
Vic Fangio era o coordenador defensivo do San Francisco 49ers, que ano sim, ano também, esmagava o Green Bay Packers de Mike McCarthy em pós-temporada. Então, assim, Vic Fangio tem o esquema do Mike McCarthy aqui, ó, na palma da mão. Eu acho que isso pode ser e ponto positivo para o time de Filadélfia. No lado ofensivo da bola, gosto do Kellen Moore. Quero ver o que ele vai fazer com o Jalen Hurts. Jalen Hurts é um quarterback diferente do que ele está acostumado a trabalhar. Sim. E a linha ofensiva de Filadélfia está diferente também, apesar de terem renovado com o Jordan Mailata, com o Leon Dickerson e tal. Mas Jason Kelce é Jason Kelce. Perder um Hall da Fama nunca é legal. Vamos ver como que vai gerar isso. Porém, para mim, Filadélfia chega para a temporada como o melhor time da divisão. Porque Filadélfia sabe vencer. Isso é algo subestimado na NFL às vezes. Filadélfia já mostrou, sabe vencer, ficou a um fumble do Jalen Hurts de ser campeão do Super Bowl em 2022. Precisa lembrar disso não, Vini? Não, mas tô lembrando de um jeito bom. O time tem casca, tem gente ali acostumada, com mentalidade boa. Eu acho que a dupla de recebedores, para mim, tá lá em cima nas listas da NFL. Mas, assim, vou tocar num ponto chato aqui, tá? Jalen Hurts precisa jogar mais. Sim. Assim, o Jalen Hurts do ano passado jogou muito menos do que o Jalen Hurts de 2022. Quem acompanha o Endzone Brasil há mais tempo sabe que eu tinha muitas restrições com o Jalen Hurts antes da temporada de 2022. Ele calou minha boca, foi candidato a MVP, só que o ano passado ele regrediu bastante. E não só por questões do esquema, acho que ele mesmo no jogo dele, ele foi perdendo confiança, ele foi acumulando turnovers de uma forma quase que fora de controle, assim. E não era como o Josh Allen, que acumula turnovers e entrega muito, ele foi acumulando turnovers e entregando cada vez menos. Isso acabou virando um problema. Mas eu acho que assim, se ele conseguir recuperar a confiança, e detalhe, o Kellen Moore era um cara que conseguia manter o Dak Prescott livre dos turnovers. É um fato interessante. Então, talvez seja um dos motivos que Philadelphia foi atrás dele. Eu vejo Filadélfia com bons olhos e eu acho que o calendário de Filadélfia é muito legal para o time começar. Beleza, vai pegar os Packers. É um jogo que é imprevisível. Eles estão a milhares de quilômetros de casa, num clima que eles não estão acostumados, e vão ter o psicólogo na torcida, isso é muito importante. Coisa linda! Mas vamos lá, que perca, por exemplo, os Packers aqui, depois o time tem 3 jogos onde ele é favorito, uma bye week e vai pegar mais 2 jogos onde ele é favorito. Para daí sim ter um jogo em Cincinnati que vai ser difícil novamente. Assim. Uma sequência difícil contra Bengals, Jaguars e Cowboys. Então, assim, o time pode pegar casca, pode encorpar, pode chegar bem na parte mais difícil do calendário. Isso é sempre bom. Isso foi um dos fatores em 2022. O calendário de Filadélfia era muito amigável. E o time soube aproveitar isso. Então, eu acho que sim, eu vejo com bons olhos esse time de Filadélfia. Eu não acho que Filadélfia é um dos candidatíssimos a Super Bowl. Tem outros times à frente, mas eu acho que esse time pode ganhar cara de Super Bowl ao longo do ano. E é aquilo. Você começa a vencer jogos, as coisas começam a se desenhar um pouco melhor, às vezes, ao longo da temporada, né? Em termos de caminho de playoffs e tudo mais. Então, vamos ver qual é o desenho que vai pegar a Filadélfia nesse ano, mas eu vejo com bons olhos esse time. Exato, eu tô contigo aqui, acho que entra na temporada sendo o melhor time da divisão, né? Pelo menos na minha visão em relação a Dallas. É um time que tem mais experiência e, de certa forma, em vencer na pós-temporada, né? E em relação ao Jalen Hurts, acho que o principal problema era o esquema do Sirianni que não dava tantas respostas, mas eu falei isso foi no timeout, assim. Um quarterback em tese, top 10 da NFL, ele tem que encontrar respostas por ele mesmo, sabe? Não existe aquilo do time não ter as respostas ali pra blitz e tal. E o Jalen Hurts não fazia muita coisa, né? A resposta ser só ele correndo com a bola, jogou machucado também. Então, assim, eu espero que ele volte à forma essa temporada. Ao mesmo tempo, esse casamento aí com o Kellen Moore é uma novidade pro Jalen Hurts, né? Ele é um cara que sempre troca de coordenador, infelizmente, né? Ele tem muito azar disso ao longo da carreira, mas é um cara que
mostra que ele sempre consegue se adaptar, que ele melhora de um ano para o outro, geralmente, certo? Ano passado aí é um ponto um pouco fora da curva, então espero que essa nova identidade aí, com movimentação antes do snap, play action, pistol formation, ajude o Jalen Hurts, certo? Dê mais respostas ali para que ele não fique só dependendo do A.J. Brown e do Devonta Smith ficar ganhando matchup um contra um fora ali dos números, certo? Então tem essa esperança. E do outro lado o Vic Fangio, que acho que o piso dessa defesa já vai ser muito maior do que da temporada passada, certo? Talvez demore um pouco para engrenar, porque é uma defesa difícil de assimilar, certo? É uma defesa que todo mundo tem meio que saber o que fazer ali, né? Tem muita troca de posição, né? Então, pessoas jogando em lugares diferentes dependendo do momento. Então, é difícil, mas quando clica, clica muito bem. Então, acho que pode demorar um pouco e é o último ponto aí que você traz, Vini. O calendário ajuda bastante, principalmente no começo do ano. Então, é um time que por não ter vencido a divisão ano passado, não tem o calendário de primeiro colocado como tem o Dallas Cowboys. E isso pode acabar sendo o diferencial para esses dois times aqui. E os Eagles, né, meu palpite aí, vão acabar vencendo a divisão muito por conta disso. E aí também pode se desenhar um caminho mais simples na pós-temporada, até por isso eu tô brincando que sinto que os Eagles estarão na final de conferência, mas vão perder para um time que é mais favorito para o Super Bowl, certo? Não sei quem ainda, essa parte da visão aqui ainda não chegou, mas na final de conferência é meu palpite que chegaremos lá, mas não passaremos, né? Acho que Lions, que é um time que você gosta muito, a gente estava discutindo hoje, seja o 49ers de novo, né? E acaba aí vencendo com o Brock Purdy em campo, seja o Green Bay Packers, que pode aí crescer com o Jordan Love, a defesa melhorar, mas eu acho que é um time que vai vencer jogo aí na pós-temporada, mas também não é que eu não acho possível, né? Mas eu também não coloco como um dos favoritos aí pro Super Bowl, sabe? Acho que tem muita coisa que precisa dar certo com as mudanças, né? Então é uma base muito sólida, é um time que tem muito talento pra dar errado, até um pouco assim, né? Mas que quando a coisa chegar ali na pós-temporada, como é que vai ser em relação a outros times que já estão acostumados com o que tem, certo? Então, acho que é um pouco por aí que eu estou com o Philadelphia Eagles, mas se Deus quiser, Vini, vai dar tudo certo pra gente. Começando aqui no Brasil na semana 1, né? Não tem jeito. Vai dar bom. Mais algo a acrescentar, meu querido? Eu acho que tu tocou num ponto muito interessante, que é o fato de não ter vencido a divisão. Isso dá um trunfo para a Filadélfia, que é o seguinte: Filadélfia não vai jogar com os Lions e Filadélfia não vai jogar com o São Francisco na temporada regular. Sim. E é sempre um trunfo você enfrentar um time pela primeira vez nos playoffs. Porque quando você joga na temporada regular, querendo ou não, você mostra armas, dá material para o outro time se preparar. Quando você não enfrenta, você chega na pós-temporada de cara limpa. Um exemplo que eu dou disso assim foi o Super Bowl 55, Tampa Bay Buccaneers e Chiefs. Ah, beleza, o Chiefs estava sem linha ofensiva, só que assim, eles haviam jogado na temporada regular. E Tampa Bay chega naquele Super Bowl sabendo tudo que o ataque dos Chiefs ia fazer. E, claro, o ataque dos Chiefs estava limitado pela linha ofensiva, então isso ajudou mais ainda. E parecia que tudo que Kansas City tentava, o Tampa Bay Buccaneers tinha resposta. Todas as movimentações de linha ofensiva, por quê? Porque eles haviam se enfrentado e os Chiefs haviam um baita temporada regular. E aí parece que mostraram armas demais. Às vezes isso acontece. Isso aconteceu com o Tom Brady contra os Giants em 2007. Os Giants chegaram sabendo como era aquele ataque dos Patriots. Então, não enfrentar os pesos pesados da conferência na temporada regular pode ser um trunfo para um eventual confronto de playoff. Perfeito, meu querido. Então é isto. Mais uma divisão finalizada aqui no Endzone Brasil. Deixa eu trocar nosso bannerzinho aqui para essa divisão que é o melhor bairro da National Football League, certo? Todos os irmãos se odeiam aqui, todos os vizinhos se odeiam, mas deixa você falar mal da divisão aí, vocês aí de fora, ver se a gente não se une rapidinho para se defender, certo? Ai, cara, muito bom. Mas é isso, família. Não esqueçam, eu não lembrei no começo do vídeo, mas agora estou lembrando. Se inscrevam aqui no canal do Endzone Brasil para acompanhar o resto das prévias que estão chegando. O Timeout está de volta. Meu PP, já temos um episódio aí sobre os quarterbacks essa semana. Tem mais um episódio. Falaremos do tier list de equipes. Dá um spoilerzinho para quem chegou aqui até o final, certo? Deixa o like aqui no vídeo, deixa o like nos outros vídeos. Se inscreve aí, segue a gente em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos em todo canto e vamos com tudo, Vini. Se despeça da audiência e bora. Pessoal, muito obrigado por tudo. Sexta-feira tem mais uma divisão. Fique atento aí. Daqui a pouquinho estamos concluindo e a temporada na NFL está voltando. Que coisa linda. Vamos com tudo.
Simbora. Go Birds! Falou!